Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alunas e alunos queridos, nós vamos começar hoje as gravações do curso de Mariologia e vamos então pedir as luzes do Espírito Santo para que possamos viver bem esse momento, que o Espírito Santo de amor do Pai e do Filho que fecundou o coração e o útero de Nossa Senhora e gerou-nos Jesus, o Salvador, também fecunde as nossas almas e a nossa inteligência para podermos desfrutar bem desse curso de Mariologia tão lindo. E Maria, que na sua relação tão íntima e profunda com a Trindade e com o Espírito Santo, sobretudo, nos ajude. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, eu vou ler com vocês a ementa que vocês terão no Moodle, na plataforma da Fatel. Espero que vocês acompanhem para compreendermos como se dará o desenvolvimento do mesmo. Na ementa diz: Jesus Cristo quis unir a Nossa Senhora, sua mãe, e nossa por obra do Espírito Santo, ao seu ser e à sua missão salvadora, segundo o desígnio do Pai, em favor da humanidade. O curso, portanto, descreve a importância de Maria no mistério de Cristo e da Igreja, como diz o capítulo 8º da Lumen Gentium. Dedicaremos em nosso curso um momento para São José, padroeiro da Igreja, esposo virginal de Maria e, sobretudo, custódio do Redentor. Os objetivos. O objetivo geral do curso. O curso de Mariologia visa oferecer aos alunos uma visão ampla e articulada sobre a pessoa de Maria, a mãe de Jesus, no horizonte da Cristologia e da Eclesiologia. Ele reflete sobre a figura de Maria na Bíblia, no dogma e no culto, apresentando dados para enriquecer o diálogo ecumênico e a prática pastoral, articulados com a espiritualidade. Objetivos específicos: levar os discentes ao maior conhecimento da pessoa e da figura da Mãe de Jesus e Mãe da Igreja. Proporcionar um maior amor à figura da Mãe de Jesus e Mãe da Igreja. Promover uma maior capacidade de compreender e ensinar Mariologia como futuros bacharéis de teologia. Conteúdo programático. Introdução geral à Mariologia. Objetivo, história, método. Apresentação bíblica, patrística e magisterial, sobretudo do capítulo 8º da Lumen Gentium. Os dogmas marianos. A cooperação de Maria na santificação da humanidade redimida por Cristo. O culto a Nossa Senhora. As aparições marianas. O princípio mariano da Igreja e São José. Na conclusão, revisão do curso e síntese dos conceitos, diálogo sobre o curso com os alunos. A metodologia. O curso se desenvolverá seguindo a metodologia descrita abaixo. Aulas expositivas que nesse semestre serão gravadas e colocadas no Moodle. Leitura complementar recomendada por mim, pesquisas dirigidas por mim e colóquio entre o professor e os alunos sobre as leituras recomendadas e etc. Vocês sabem que a pedido
da direção da FATEL, cada 3 semanas nós nos encontraremos numa live para discutir sobre esses temas muito profundos que nós já temos falado. Quer dizer, aprofundar mais, né? Mas isso nós falaremos no decorrer dessas semanas. As 3 primeiras semanas serão aulas gravadas e eu vou explicando como faremos, tá bom? Mas isso parece-me que foi uma forma também de nós não estarmos somente à distância gravada, mas à distância online de vez em quando, tá bom? A articulação com outras disciplinas do curso. Buscar-se-á apresentar uma síntese entre a Mariologia e a Cristologia e os demais tratados da teologia dogmática, como também a sua relação com a liturgia, a teologia pastoral e moral. Os recursos didáticos estão aqui já anotados, penso que não vamos perder tempo lendo-os. A avaliação serão 2 resenhas de temas que eu vou deixar, textos que eu vou vos indicar, uma valendo 50% da nota e a outra conclusiva 50% da nota. Vocês encontrarão aí também depois já as datas, tudo para ser entregue, o tema, tudo. E a bibliografia? As básicas do Leomar Bustolin, Eis a Tua Mãe, uma síntese de Mariologia. Aqui vocês têm em italiano a minha tese, La Mediazione Materna in Cristo negli insegnamenti di Giovanni Paolo II, publicada em italiano. Manfredi Alck, Introduzione alla Mariologia, que foi o meu diretor de tese. E o Dom Murilo Krieger, com Maria, Mãe de Jesus, que esse manual será adotado. Esse livro aqui é maravilhoso. Eu vou usar ele como texto base, porque ele é de uma profundidade, cheio de imagens. Vocês não encontrarão mais nesse formato. Encontrará pela editora Santuário uma nova versão, mas sem as imagens. Por isso eu usarei este e também deixarei à disposição de vocês uma cópia digitalizada para que vocês possam acompanhar com simplicidade, com força, lindo esse texto e cheio de informações. Então aqui já deixo claro para vocês como será providenciado essa cópia. Tá bom? Espero que, se vocês quiserem adquirir o formato da editora Santuário, vocês podem fazê-lo, sempre sabendo que não é tão bonito como o formato do texto, as imagens, que são muito importantes para conhecer tantas coisas sobre a Virgem Maria. Depois, a bibliografia complementar, Dicionário de Mariologia, de Stefano de Fiores e Salvatore Mello, Hans Urs von Balthasar, O Culto a Maria Hoje, do Clodovis Boff, O Cotidiano de Maria de Nazaré, de pesquisa sobre como era Maria no seu tempo, Introdução à Mariologia, Visão Social da Figura de Maria, uma síntese, um artigo, de Leonardo Boff São José, o pai, o artesão e o educador, o Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, capítulo 8º, João Paulo II, Carta Encíclica Redentoris Mater, Exortação Apostólica Redentoris Custos sobre São José, Paulo VI, Marialis Culto, o culto à Virgem Maria, e Declara Temporelle, Maria, Mulher de Deus e dos pobres, e leitura dos dogmas marianos. Penso que assim nós temos procedido a leitura da ementa, que nos ajudará muitíssimo, e acho que, para aproveitar o tempo, já vamos fazer o primeiro capítulo do livro. Deixa eu dizer,
eu acho oportuno que vocês entendam algumas coisas muito claras. Quando a gente grava a aula, é de grande valia e é o que mais foi aprovado na avaliação dos alunos em questão ao primeiro semestre. O professor ensina os conceitos gerais, apresenta, expõe. E depois eu farei um guia de estudo. Esse guia de estudo as coisas que foi dito aqui serão aprimoradas por vocês. Eu aconselho cada qual, aí vocês usem a vossa criatividade, vocês precisam ir fazendo apontamentos dessas coisas estudadas. Veja bem, a aula online, a aula gravada, não é presencial, de nenhum modo, nem é ao vivo. Nós não estamos interagindo diretamente, mas indireto. Então, eu não posso fazer 2 aulas seguidas cronológicas, por exemplo, sobre um tema, ficar aí 1h e 40 minutos falando sobre Mariologia, porque passaria tanto conteúdo e vocês não teriam tempo de sintetizar tudo. Então eu prefiro assim, uma aula de 40 a 50 minutos gravadas e depois um belo guia de estudo que vocês terão que ter a nobreza de fazê-lo, porque eu não pedirei para vocês me entregar. Se quiserem entregar para tirar dúvidas, vocês podem me ligar, na live nós podemos falar, mas é importante que você o faça, para ter a possibilidade de prosseguir no conhecimento do tema tratado em cada disciplina. Vejam bem, isso depende de vocês. E por outro lado, a beleza da aula gravada é que vocês podem ver a qualquer hora, não necessariamente só aquela hora, podem revisar conceitos e podem interpretar muitas coisas, né? E depois, sempre, volto e repito, é necessário que vocês me deem um feedback, mas só podem dar um feedback quem faz o roteiro de estudo que eu coloco logo depois da aula. Espero que vocês entendam, né? Não dá para improvisar essas coisas e isso fica na consciência de cada um. Muito bem, vamos pegar então esse formato, eu vou seguir esse formato antigo do livro, belo, com as fotos, imagens e a forma também, a diagramação muito bom. E eu vou usar o livro em alguns capítulos, mas começarei do primeiro. Dom Murilo Krieger, hoje bispo emérito de Salvador, na Bahia, substituído por Dom Sérgio por questões de idade, se pergunta, mais um livro sobre Maria Santíssima. Por quê? Ele pergunta e responde, porque estás aí, simplesmente porque és Maria, simplesmente porque existe. E aí ele vai falar por que mais um livro sobre Maria de modo detalhado. Então, na página 14 dessa versão nossa, que vocês, repito, terão digitalizados e colorido, tudo muito bonito, diz, muito já se escreveu sobre Maria Santíssima. Se formos colocar lado a lado os livros que foram publicados sobre ela, estaremos diante de uma biblioteca mariana digna de respeito. Por que, então, mais um livro sobre a mãe de Jesus? Maria e o Salvador. O grande evangelizador dos pagãos tinha uma convicção. Foi chamado a anunciar aos pagãos a inexplorável riqueza de Cristo e a todos manifestar o desígnio salvador de Deus, mistério oculto desde a eternidade em Deus que tudo criou. Para que a comunidade de Éfeso chegasse a compreender esse mistério, Paulo dobrou os joelhos diante do Pai e pediu-lhe que os efésios recebessem a graça de serem robustecidos pela força do Espírito Santo. Queria que pudessem conhecer
a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que desafia todo conhecimento. Ora, o conhecimento a respeito de Maria, escolhida e convidada por Deus para ser mãe do Salvador, faz parte do mistério de Cristo, de seu amor e de sua verdade. Sobre cada pessoa, o Pai tem um plano de amor. Melhor, cada pessoa é envolvida por seu amor e recebe uma vocação e missão. Na plenitude dos tempos, quando quis enviar o seu Filho ao mundo, o Senhor escolheu Maria para ser a mãe do Salvador. Por que Maria? Tentar responder a essa pergunta é já penetrar no mistério de Cristo. Nós estamos na página 15. Então, primeiro ponto essencial aqui é dizer que quando a gente faz uma pergunta sobre quem é Maria, voltamos à essência da vida. Nós fomos criados por Deus, porque Deus nos ama. E porque Deus nos ama, nos deu uma vocação. Vocare vem de chamado. A primeira vocação foi o chamado à vida. E a vida implica uma missão. Entendida de modo leve, não pesado, mas viver é cumprir ou realizar uma missão que Deus nos deu. Aí está o sentido da vida primeiro. E quando eu pergunto sobre Maria, para poder entender a sua vocação e a sua missão, eu faço uma pergunta. E essa pergunta só é possível ser respondida se eu tiver como base única, importante, essencial, Cristo, o Filho dela, o Deus encarnado. Isso porque o ponto de partida de qualquer análise da teologia católica é Jesus Cristo. Então a Mariologia tem uma dimensão cristotípica, quer dizer, relação de Maria a Cristo. Depois, duas certezas orientaram as reflexões e os estudos marianos da Igreja ao longo de 2000 anos de história. O primeiro, ele usa como exemplo a encíclica Redemptoris Mater de João Paulo II, número 39. Olha só o que diz, lá na página 15. Importa reconhecer que antes do que quaisquer outros, o próprio Deus, o Pai Eterno, confiou-se à Virgem de Nazaré, dando-lhe o próprio Filho no mistério da encarnação. Basilar e lindo, né? O Pai Eterno confiou-se à Virgem Maria, entregou o seu Filho a ela. E depois cita Marialis Cultus, de Paulo VI, número 25, que diz: na Virgem Maria, tudo é relativo a Cristo e dependente dele. Foi em vista dele que Deus Pai, desde toda a eternidade, escolheu mãe, toda santa, e a enriqueceu com os dons do Espírito Santo, a ninguém mais concedidos. Aí nós vamos estudar no decorrer do curso isso, não? Profundamente a relação entre Mariologia e Pneumatologia, ou Maria e o Espírito Santo. E continua o autor, página 15, último parágrafo. Com Maria, a mãe de Jesus, quer refletir, o livro que ele fala aqui, que eu apresento, sobre o papel de Maria na história da salvação e conhecer o seu lugar no mistério de Cristo e da Igreja, que aqui une a dimensão cristotípica, Maria e Cristo, a dimensão eclesiotípica, Maria como tipo da Igreja, a relação de Maria e a Igreja e Maria, vice-versa. Esse conhecimento é o primeiro passo para um ato de adoração ao Senhor, que nela Nossa Senhora fez maravilhas.
Ele é o poderoso, o santo e o misericordioso. Ele é que se dignou olhar para sua pobre serva. Todas as gerações têm chamado de bendita, é verdade, mas quando a exaltam, é a Ele, seu Senhor, seu Deus e Salvador, que estão exaltando. Isso, não sempre qualquer personagem da Sagrada Escritura, dos nobres santos e santas, sempre nos levam a Jesus, a Deus, e Maria nos leva a Deus e a Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa. A relação de Maria com o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos levam a adorar a Trindade. Agora, na página 16, se vocês têm vontade de pegar, aqui, para lermos juntos, Maria e os cristãos. Por que com Maria, a mãe de Jesus? Primeiro, porque queremos seguir Jesus Cristo e porque o Evangelho nos apresenta sua mãe como aquela que, melhor do que qualquer outra criatura, soube acolher os dons de Deus e obedecer à sua vontade. Porque Maria viveu sempre perto de Jesus, intimamente unida a Ele, e colaborou decididamente na realização de sua missão. Colaborou. Essa palavra vocês precisam guardar. Maria colaborou. Porque Maria está muito próxima de nós, percorreu caminhos semelhantes ao nosso e, na fé, deu os passos que o Senhor foi lhe pedindo. Por quê? Somos chamados a escutar a palavra de Deus e a meditá-la em nosso coração, a responder na oração e a ser solidários com os outros, a participar na vida comunitária e ser fortes nas dificuldades, nas dificuldades, programa de vida que antes de ser nosso foi de Nossa Senhora. Porque queremos ser filhos da Igreja, Maria, nossa irmã na ordem da criação, nossa mãe na ordem da salvação, é membro especial dessa Igreja. Atentos à sua vida, descobriremos que ela foi o que cada mulher e cada homem é chamado a ser. Com o seu sim, deu ao Senhor uma resposta que lhe agradou plenamente e revolucionou a história da humanidade. Porque devemos ser conduzidos pelo Espírito Santo, que torna viva em nosso coração a pessoa de Jesus. Maria entende dessa ação de modo privilegiado, colaborou com ele na encarnação, aceitando ser envolvida em sua sombra, e esteve presente no cenáculo de Jerusalém, quando o Espírito Santo deu início à expansão da Igreja. Ela nos ensina como se deixa conduzir, porque aquele que continua hoje no mundo a obra de Jesus, ensina-nos também como participar nas obras da santificação do mundo. Aí é um ponto muito lindo, que é todo o meu trabalho de pesquisa enquanto mariólogo. Ela, Maria, nos ensina como se deixar conduzir por aquele que continua hoje no mundo a obra de Jesus, o Espírito Santo. Ensina-nos também como participar na obra da santificação do mundo. Não só como missionários, mas também como participantes, colaboradores na santificação dos nossos irmãos. Depois, Maria e o poeta, na página 17. Por que mais um livro sobre a Virgem Santíssima? Com Maria, a mãe de Jesus, esse livro quer unir-se às tentativas que se multiplicam
no desejo de apresentar em prosa o que um poeta francês, Paul Claudel, disse, de modo admirável, resumindo: meio-dia vejo a igreja aberta e entro, mas não é para rezar, ó mãe, que estou aqui dentro. Não tenho nada a pedir, nada para te dar. Venho somente, mãe, para te olhar. Olhar-te, chorar de alegria, sabendo apenas isso: eu sou teu filho e tu estás aqui, mãe de Jesus Cristo. Ao menos por um momento, enquanto tudo para, quero estar nesse lugar em que estás, Maria. Não dizer, olhar simplesmente teu rosto e deixar o coração cantar a seu gosto. Nada dizer, somente cantar, porque o coração está transbordando. Porque és bendita, porque és imaculada, a mulher na graça enfim restituída, a criatura na sua hora primeira. E em seu desabrochar final, como saiu das mãos de Deus, na manhã do seu esplendor original, intacta inefavelmente, porque és mãe de Jesus Cristo, que é a verdade em seus braços, e a única esperança e único fruto, porque é meio-dia. Porque estás aí, simplesmente porque és Maria, simplesmente porque existe. Que lindo, né? Agora, na página 18, Mariologia na Teologia. Isso aqui é muito importante. O estudo de Mariologia não é e jamais poderia ser uma reflexão isolada. Nós vamos ver na história da Mariologia. É preciso evitar apresentações unilaterais da figura e da missão de Maria. Há necessidade de ligá-las ao estudo de Cristologia, Eclesiologia, Pneumatologia, Antropologia e Escatologia, como já temos dito, né? E vamos dizendo aos poucos o que unir todo ao tratado de Mariologia aos demais tratados. A Mariologia tem uma grande força pastoral. No segundo parágrafo deste recortado, a Mariologia na Teologia. A Sagrada Escritura deve ser a alma da Mariologia. Também deve ser levada em conta a tradição, já que ela e a Sagrada Escritura fazem parte do único depósito da Palavra de Deus confiada à Igreja. Dei Verbum 10. A Mariologia tem uma grande força pastoral e constitui uma força inovadora dos costumes cristãos. Para isto, é necessário a promoção de uma autêntica piedade mariana. O povo percebe que Maria está profundamente impregnada do espírito dos pobres de Yahvé, que esperavam de Deus a própria salvação, pondo nele toda a sua confiança. É inegável o raio de ação de Maria no mundo de hoje. Vemos isso, e ele vai explicar onde, na página 19, na fé e na piedade dos fiéis, nas tradições das famílias cristãs, das comunidades paroquiais e das dioceses, nos institutos religiosos, nas atividades missionárias, nas sebes e nos movimentos, no poder de atração e irradiação das grandes pequenos santuários, na Terra Santa, nos numerosos templos que a fé cristã ergueu. No campo ecumênico, há os que se preocupam com o lugar que a Igreja Católica dá a Maria na teologia e na vida dos fiéis. É preciso ter consciência, contudo, de que a unidade só poderá ser reencontrada verdadeiramente se estiver fundada sobre a unidade da fé. Trata-se, pois, de descobrir o lugar de Maria, nossa mãe comum nessa fé. Então, aqui
Nesta parte, neste apartado, nós temos a Mariologia na teologia. E tem aqui o centro, então, de que ela não é um tratado isolado, mas está relacionado com os demais. E que se de verdade a Mariologia está em dependência da Cristologia, Eclesiologia, etc., também é verdade que a Mariologia ilumina todos esses tratados, no sentido que nos fazem compreender melhor o mistério que ele busca explicar. Em busca de uma espiritualidade mariana, na página 19, João Paulo II fala de uma dimensão mariana da vida de um discípulo de Cristo, Redemptoris Mater 45. Como dar essa dimensão à nossa vida? Nossa formação mariológica deve ser integral, isto é, abraçar o estudo, o culto e a vida. Para isso é necessário adquirir um conhecimento completo e exato da doutrina da Igreja sobre a Virgem Maria, alimentar um amor autêntico à Mãe do Salvador, desenvolver a capacidade de comunicar esse amor. O estudo da Mariologia tende como sua meta última, estou na página 20, a aquisição de uma sólida espiritualidade mariana. Com a Igreja, queremos seguir as pegadas do itinerário percorrido pela Virgem Maria, a qual avançou na peregrinação da fé. Queremos descobrir sua presença materna na Igreja e em nossa vida. A história do Brasil parece um imenso andor de Nossa Senhora, carregado pelo povo humilde através dos tempos. Carregando o andor, o povo carrega pelas ruas a sua esperança. A história de Maria é a imagem da história do povo humilde. É uma história que ainda não terminou. E aqui, Dom Krieger cita Carlos Mestres, no livro Com Maria, a Mãe de Jesus. Quando se fala da Virgem Maria, o que aparece primeiro são as devoções às expressões do povo. Tais expressões, é verdade, nem sempre são as mais puras. Mas cuidemos para não reduzir a devoção a Maria a uma série de conceitos intelectuais bem expressos. E aqui ele diz: na Mariologia, 2 perigos devem ser evitados: o do exagerado sentimentalismo e do racionalismo diante do mistério. Lumen Gentium 67, ele vai citar aqui. A verdadeira devoção, lembra-nos o concílio, não consiste num estéril e transitório afeto, nem numa certa vã credulidade, mas procede da verdadeira fé, pela qual somos levados a reconhecer a excelência da Mãe de Deus, excitados a um amor filial para com a nossa Mãe e a imitação de suas virtudes. Então aqui, Lumen Gentium 67, que nós vamos estudar também, né? E vocês verão que aqui nos leva a aprofundar sobre isso. Não é nenhum afeto sentimentaloide estéril e transitório, nenhuma credulidade racional da cabeça, mas reconhecer a excelência da Mãe de Deus, confiar na sua proteção, na sua intercessão e procurar imitar as suas virtudes. E aqui, no final da página 20, temos uma síntese. A verdade sobre Maria, e ele cita aqui Redemptoris Mater, que é uma também das minhas especialidades na Mariologia. A Mariologia precisa da verdade, somente da verdade. Para que tenhamos a verdade a respeito de Maria, precisamos vê-la em relação ao mistério de Cristo e da Igreja, como lembrou o Papa João Paulo II na encíclica Redemptoris Mater. A Mãe do Redentor tem um lugar bem preciso no plano da salvação.
Cabe-nos conhecer esse lugar, toda vez que se isolou Maria, tentando-se com isso enaltecê-la demais, a Mariologia empobreceu. A Igreja, isso é muito importante, é a primeira a não querer uma mariolatria, pois tem consciência de que não se pode acrescentar ou tirar qualquer coisa à ação da graça divina em Maria. Cabe-nos unicamente adorar o misericordioso plano de Deus para ela. O relacionamento da mãe com o filho. Se desejamos ser cristãos, devemos ser marianos, isto é, devemos reconhecer a relação essencial, vital, providencial que une a mãe a Jesus e que abre para nós o caminho que conduz a ele. Cita Paulo VI, num texto de 24/4 de 1970. A escolha de Maria, página 21. Ela escolheu a mãe que havia criado, criou a mãe que escolhera, cita Santo Agostinho. Deus podia ter criado um mundo mais belo, mas não poderia ter dado vida a uma criatura mais bela do que Maria, São João Maria Vianney. As citações está no capítulo, do livro. Recordações e pensamentos ouvidos ou recolhidos aqui e acolá. Trata-se de uma compilação feita quando era seminarista. Ele cita São João Maria Vianney no Diário Íntimo de São João 23, que ele escreveu desde que quando era um jovem seminarista até quando anos antes de morrer, o Papa João 23. E ele cita dizendo: Deus podia ter criado o mundo mais belo, mas não poderia ter dado vida a uma criatura mais bela do que Maria. E aqui, para concluir esse capítulo, o autor nos ajuda com um texto muito lindo. Ensinai-nos a amar vossa mãe. Aqui, página 22. E ele cita como fonte de reflexão uma frase de João Paulo II na exortação apostólica pós-sinodal sobre a Eclésia em América, na Igreja na América de 76. E aí, Krieger diz: será que a Igreja Católica não fala demais de Nossa Senhora? O importante não é Jesus Cristo? Por que é que eu deveria amá-la? E ele diz: eu participava, Tom Krieger, de um programa da televisão ao vivo e respondia a perguntas sobre Maria, sobre a Virgem Maria no mistério de Cristo e da Igreja. O último bloco estava quase no final, quando veio essa pergunta de uma telespectadora que tudo indicava, mais do que atacar a devoção à Virgem Maria, expunha com franqueza sua dúvida. Minha resposta precisava ser breve e objetiva. Disse-lhe: no centro de nossa fé está Jesus Cristo. Ser cristão é fazer o que ele fez e amar o que ele amou. Pouco antes de sua morte no final, depois de uma convivência de 3 anos com os apóstolos, disse-lhes: este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Portanto, minha irmã, você erraria se amasse Nossa Senhora mais do que Jesus a amou aqui na terra. Enquanto, porém, não amá-la como Jesus, não poderá ficar tranquila, porque não atingiu o seu ideal. Eu acho que essa resposta vamos reler de novo, não? No centro de nossa fé está Jesus Cristo, ok? Ser cristão é fazer o que ele fez e amar o que ele amou. Pouco antes de sua morte, ao final, depois de uma convivência de 3 anos com os apóstolos, disse-lhes:
Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Portanto, minha irmã, você erraria se amasse Nossa Senhora mais do que Jesus a amou aqui na terra. Enquanto, porém, não amá-la como Jesus, não poderá ficar tranquila, porque ainda não atingiu o seu ideal. E conclui: para aprender a amar Maria como Jesus a ama, é preciso colocar-se no seu lugar. Isto é, Jesus era filho e discípulo de Maria. Porque discípulo significa seguir, acompanhar, ir atrás de quem te instrui. Maria foi mãe de Jesus, não só biológica, mas foi mãe na sua acepção mais profunda. Ensinou Jesus a falar, como diz, ensinou Jesus a caminhar, ensinou Jesus as orações. É um mistério, né? Muito grande. Então, Jesus foi discípulo de Maria enquanto filho. Filho que precisava de educação, de ser educado, como todos nós. Ela, então, nos ensinará que a fé é um contato com o mistério de Deus, como diz João Paulo II na Redemptoris Mater 17. Que o fato de ter sido a primeira entre as criaturas humanas admitidas à descoberta de Cristo, a ponto de ter dado início com seu sim da Anunciação à nova aliança, não fez seu caminho menos difícil. Dia a dia precisou avançar na peregrinação da fé. A Lumen Gentium 2:20 fala sobre peregrinar na terra, pois João Paulo II na Redemptoris Mater aplica isso a Maria. Antes de qualquer coisa, ela foi uma peregrina na fé, como eu e como você. Nós caminhamos não para fazer turismo, mas para ir para o céu. Acredito que a sua maior alegria, de Maria, será nos ensinar a penetrar no coração de seu filho para conhecer seu amor e ter seus sentimentos. Sendo como Jesus, filhos e discípulos de Maria, teremos condições de saber como ele olhava a sua mãe, que lugar ela ocupava em seu coração, como espera que nós a amemos. Perceberemos também que a Virgem Santíssima viveu para ele. Aos poucos, descobriremos que a lição dada por Maria em Nazaré, ou hoje, é sempre a mesma, repetitiva, sim, jamais monótona. Apontando-nos Jesus, nos dirá o que que outrora dissere aos serventes do casamento de Canaã da Galileia: fazei o que ele vos disser. É preciso nos ensinar outra coisa? Penso que não. Então aqui você vê também imagens lindas de Nossa Senhora, com o menino de Crivelle de 1500, Mãe da Divina Graça. Bom, fizemos a introdução lendo o plano de ensino e também do livro que será o manual adotado. Depois vamos usando outras obras também que eu vou apresentando e vos entregando cópia em PDF, se Deus quiser. Agora, nós fizemos 44, serão 45 minutos de aula. Vocês têm o restante para ler de modo dirigido por mim. Nós já lemos juntos. Agora o guia de estudo vai propor uma atividade de fixação para vocês. Isso demora mais tempo, não? Porque você precisará ler, ouvir, ver, assistir esta aula, procurando centrar-se nos pontos que eu vou definir e indicar onde estão nesse capítulo. E é muito importante. Não dá para fazer em 10 minutos isso. Isso demora mais uma aula para que você possa assimilar. Porque se você estivesse presencial, você tem uma dúvida, seria diferente. Aqui não, tá bom? E você tem a sorte de poder rever essa aula quando te for oportuno,
Tá bom? Eu espero que você possa entender um pouco essa lógica e vamos crescendo, vamos desenvolvendo o tema da Mariologia. O roteiro de estudo é muito importante. Tudo estará no Moodle explicado, bem tranquilo, para que você não perca o fio da meada. Tá bom? Que Nossa Senhora nos ajude, não é? A amar a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Até a próxima aula. Paz e bem.